rainha, a gente brinca, mas tem gente que tem orelha grande demais e sofre com isso. Tem gente que nem tem orelha para pôr um óculos de verdade e também sofre com isso. A aparência das suas orelhas incomoda demais. A gente está aqui para te orientar e ver como é que pode resolver esse problema. A doutora Thalita Botan, da Santa Casa de São José dos Campos, ela que é otorrinolaringologista, está aqui para tirar as nossas dúvidas. Quando a gente fala sempre de saúde, a gente tem que ter uma questão de segurança, né? E quando a gente fala em segurança, a gente sempre fala da Santa Casa. Tem gente perguntando aqui para a gente a questão de preço. Essa questão de preço é uma coisa muito particular e a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho como é que funciona a cirurgia. Tem gente que tem medo, principalmente, viu, Ti, os papais e as mamães quando tratam de criança. Mas quando a gente tem gente de confiança atrás, não precisa ter medo, né? Quando está em boas mãos, né? Por isso que eu quero falar para você que precisa adquirir ou mudar de plano de saúde. Há mais de 20 anos no mercado, existe na região o Santa Casa Saúde. Atende hoje a mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas. A adesão do plano empresarial é possível a partir de 3 pessoas só. E se você deseja reduzir custos com o seu convênio médico, faça um orçamento, viu? Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, Litoral Norte e região. Ligue agora, 12 3876 9606. Repetindo, 3876 9606. Ou então você pode fazer uma visita lá na Rua Vilaça, número 360, bem no centro de São José dos Campos. Ou então acessar também o site santacasasaude.sjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa e isso faz toda a diferença. E como faz, viu, Ti? Ti, tá cheio de gente aqui. Deixa eu mandar beijo pro Tiago, pra Alzira, pra Mônica Roberta, pra Eliana, pra Maria das Graças, por Celso Marcolino, pra Valéria, pra Valma, que está em Alagoas, por Amauri, que está lá em Manaus. Beijo no coração de cada um de vocês que faz o Falando Nisso junto com a gente aqui. Aliás, seu Hamilton, que eu encontrei no Vale Sul Shopping também, beijo no seu coração. Doutora Thalita, tem uma mãe aqui revoltada, eu não vou mostrar a orelha do filho dela, porque ela falou, pode mostrar, mas o filho está brigando com ela, por conta do alargador. Tem um buraco, ela falou assim, ele tem um ninho na orelha. Isso tem jeito de corrigir? Tem jeito sim, a gente consegue corrigir. Só que aí vai depender muito do tamanho do alargador e da faixa, né, de pele que ficou no lóbulo da orelha. A gente consegue sim corrigir, mas vai ficar com uma cicatriz e algumas vezes também a gente vai, às vezes não consegue deixar tão proporcional com o restante da orelha. Mas tem jeito. Mas isso é perigoso? Sim. No lóbulo, não. Assim, perigoso não é, né? O problema maior é quando você faz, né, o alargador, que tem risco de infecção, né? É mais isso perigoso quando você faz que corrigir, né? Quando você coloca o alargador, você tem riscos grandes de ter infecções. E principalmente pela proximidade da cartilagem da orelha, infecção na cartilagem é muito perigosa. Então, você pode piorar, ter uma infecção. Tem alguma pessoa que tenha restrição, doutora, que não possa fazer de jeito nenhum? Normalmente, assim, o que a gente pensa, pacientes que tenham tendência a queloide, isso a gente tem que conversar bastante com a família, com o paciente, porque essa região tem risco de... A cicatriz, se você for fazer a otoplastia, a cicatriz ela fica escondida posterior da orelha. Então, você não vai ver essa cicatriz. Mas pode formar um queloide, que é um aumento do tecido cicatricial. Isso vai de indivíduo para indivíduo. De indivíduo para indivíduo. Quem tem dificuldade de cicatrização, quem já teve queloide ou algum machucado, é bom sempre avisar o médico, porque isso tem que ser conversado muito bem. Jogar as claras, né? Só deixar tudo bem aberto. Ti, tem uma pessoa na linha, vamos atender? Vamos sim. Alô, quem fala? É Fátima. Oi, Fátima. Seja bem-vinda Falando Nisso. Quer fazer sua pergunta? Eu gostaria de saber quanto que fica para fazer a cirurgia, que eu tenho um filho de 16 anos e ele invoca que ele quer fazer, sabe? Entendi. Então, é aquilo que a gente estava falando, viu, minha linda? Eu vou responder no lugar da doutora, porque por uma questão de ética do Conselho Regional de Medicina, os médicos não podem falar de preço, tá? Mas varia de pessoa para pessoa, que tipo de cirurgia que vai ser feito, o tamanho da orelha, se é redução, se vai aumentar, onde vai ser feito e se é corretiva. Quando a cirurgia é corretiva,
o que acontece? O SUS cobre quando é corretiva. Por exemplo, aconteceu algum acidente, aí pode ser feito pelo SUS. Tá bom, minha linda? Eu não vou passar essa pergunta para a doutora, porque senão pode dar problema para o CRM, né, Tiago? Luquinha, pode abandona. Sim. Mas olha, já para ir matando a dúvida, né, a curiosidade do pessoal que quer saber, a gente separou uma animação para a doutora ir comentando de como que esse procedimento acontece na prática. Se a senhora quiser ir comentando, doutora. Então, nesse vídeo, né, a gente consegue ver a abertura, né, a incisão que a gente faz na região posterior da orelha, tá? E essa faixa em branco, né, que a gente acaba retirando, é a faixa de concha nasal, concha auricular, que a gente acaba retirando, porque normalmente as causas da orelha de abano, principalmente pelo excesso de concha auricular. Tá? Além também de alguns pontos que a gente pode fazer na orelha, que é para formar essa região que a gente tem, aqui não dá para ver direito, mas a região da antihélice, que a gente consegue dar alguns pontos também para fazer essa curvinha e também diminuir essa projeção da orelha. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma foto de um lutador de jiu-jitsu. Isso não parece uma orelha, não parece, viu, Ti? Daqui a pouquinho a gente vai ver se tem jeito. Fica bem diferente de uma orelha, né? Mas olha só, você tá com a gengiva sangrando, pode ser, será que é sinal de gengivite? Você confere agora com o Dr. Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Há uma dúvida recorrente, o porquê do sangramento na boca. Temos algumas perguntas relacionadas a isso, que veio da Adriana de Tremembé, da Jéssica, ela diz que tem uma boa higiene bucal e mesmo assim sangra sua gengiva. O que provoca a gengivite, geralmente, é o acúmulo de placa bacteriana. Quando você começa a acumular a placa bacteriana por uma higiene deficiente, você começa a desenvolver a gengivite. Isso pode piorar com o acúmulo de cálculo, de tártaro, provocando aí a periodontite. Inicialmente, inicia-se o acúmulo de placa bacteriana, provocando uma reação inicial de aumento da gengiva e, consequentemente, fácil sangramento ao escovar, passar o fio dental ou mesmo até durante a alimentação. Se nós não procurarmos o profissional, o acúmulo de cálculo, de placa vai se transformar em cálculo, promovendo aí sim algumas situações de dor de dente. Essa dor é um sinal importante e começa a apresentar a mobilidade dos dentes. Os dentes começam a cair devido à perda de tecido ósseo de sustentação. Aqui nós estamos mostrando clinicamente como que observamos a mobilidade de um dente. Esse paciente apresentava uma boa mobilidade de dente, o que condena esse dente muitas vezes devido à falta de tecido de sustentação. Um caso clínico de um paciente, foi feito um preparo para devolver a saúde de gengiva, para posteriormente nós fazermos a cirurgia para remoção de todos os dentes, não houve mais como recuperar esses dentes, foi feita a remoção e colocação de implantes e a reabilitação com uma prótese total implante suportada. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, entre em contato conosco pelos nossos telefones, pode também mandar um vídeo, uma pergunta pelo nosso WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Ótima dica aí do Dr. Sorriso. Agora uma notícia não muito boa. Um homem entrou armado em uma pequena igreja lá na cidade de Sutherland Springs, no Texas, Estados Unidos, e deixou pelo menos 26 mortos e 20 feridos. O suspeito foi encontrado morto após pequena perseguição, mas as autoridades ainda não chegaram à conclusão se ele cometeu suicídio ou então se ele foi morto por algum morador. O FBI também ajuda nas investigações. Sol. Pois é, 3 casos seguidos, 3. Tivemos atropelamento, depois aquele tiroteio no Walmart e agora nessa cidadezinha que é muito pequenininha. Quer dizer, o que está acontecendo com o mundo, E o Trump já disse que não vai ter mais paciência com a Coreia do Norte. Ele está alegando que pode ter sido alguma coisa referente. Pois é, a gente vê isso acontecendo em todas as partes, inclusive no Brasil, infelizmente. Mas, olha, mudando de assunto, lá fora funciona, viu, Sol? O Comitê Anticorrupção prendeu 11 príncipes e 4 ministros na Arábia Saudita. Mas agora é aquele momento que a gente ama tanto de receber o seu carinho aí de casa. Boa tarde, programa Falando Nisso. Um beijo pra vocês.